todos, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais esperadas esse ano da Netflix, que é The Witcher, que é uma adaptação de elementos e da história dos dois primeiros livros. Eu sei que muita gente é mais familiarizada com o jogo, mas ela é adaptada dos livros do polonês Andrzej Sapkowski. A série foca na história de três personagens, o Geralt de Rivia, a Yennefer e a Ciri, e ela é ambientada no continente em um universo que é meio fantasioso, em que vivem humanos, elfos, bruxos, monstros e outras criaturas também, só que não tem uma certa definição de quem é mal, quem é ruim. O roteiro não é escrito pelo polonês que escreveu os livros, e a Netflix ela tinha uma grande dificuldade aqui, até porque como a série ela é adaptada desses dois primeiros livros, eles são contos, então é meio difícil a gente ter uma linearidade na narrativa, em apresentar o universo e também fazer essa adaptação. E o resultado disso foi trazer a narrativa dos personagens separados até o momento em que eles se encontram. É bem aquele tipo de narrativa que te apresenta, né, o trama principal ali e que tudo vai se conectar no final. E o Geralt, ele é um dos personagens que tem a narrativa mais solta, e isso é um aspecto do livro também. Os contos, em cada conto ele tá em um lugar diferente, e na série o mesmo acontece, só que ele tem uma linearidade um pouco mais fácil de acompanhar. Mas também são missões, né, em que a gente acaba conhecendo um pouco mais do personagem, aspectos dele e da história dele. Então esse foi um ponto bastante positivo aí da narrativa, que ela conseguiu utilizar mais ou menos a narrativa do livro e que ainda assim você consegue entender o personagem. Já a Yennefer e a Ciri, elas têm uma história que, mesmo que tenha um gap temporal entre as narrativas dela ao longo dos episódios, ainda assim são histórias mais lineares, então são mais fáceis de acompanhar. Então com isso a gente acaba tendo uma série com uma narrativa um pouco mais dinâmica, o que é um pouquinho diferente das séries medievais que a gente geralmente conhece, e ao mesmo tempo é um dos pontos fracos dessa série, porque ela acaba até mesmo se complicando em alguns cortes que são muito rápidos. Eu acho que todo o universo e a mitologia ela é muito explicada muito rápido, então eu acho que a pessoa que ela não lê os livros, ela não vai conseguir se conectar com alguns aspectos e talvez não entender a intensidade de determinadas cenas, que são cenas que até foram bem trabalhadas, mas ainda assim você se perde porque você não conhece muito daquele universo, porque a série ela não se preocupa em explicar, por exemplo, para que serve tal artefato. Ela chega a explicar sim alguns aspectos, algumas lendas, né, sobre alguns monstros e tudo mais, principalmente nas missões do Geralt, mas ainda assim a gente não sabe algumas coisas que são utilizadas para magia, principalmente na batalha principal, que são utilizadas, então a gente não consegue prever o quão intenso pode ser aquilo e o que de fato está acontecendo ali naquela cena. Então ela é uma série que ela vem com um nome muito forte, que muitas pessoas vão ficar curiosas para assistir, principalmente se você só conhecer o jogo ou mesmo que você não conheça nada, mas ela é muito difícil se você não tiver um embasamento nos livros. E além disso, ela também é uma série que ela peca bastante em alguns fatores técnicos. Ela é uma série relativamente cara, ela teve aí um orçamento em torno de 80 milhões, não se sabe ao certo, até porque a Netflix não divulga, mas só para ter um comparativo, e eu nem quero entrar nesse mérito de ser a nova Game of Thrones, apesar de conversar com o mesmo público, a primeira temporada de Game of Thrones ela foi orçada em torno de 60 milhões de dólares. Então eu acho que o grande problema de The Witcher aqui é que a série ela quer ser mais antes dela realmente ser. Eu acho que ela foi com muita sede ao pote em ser tipo a grande série que vai ter todo esse universo fantasioso, que é legal, que é muito gostoso de você ir descobrindo sobre esse universo, mas ela não se preocupou em apresentar esse universo para as pessoas. E tem algumas coisas que facilmente a gente poderia retirar de alguns contos. Então, por exemplo, nessa primeira temporada ela já tem a apresentação de dragões, que eu acho que poderia ser algo que ficaria para outras temporadas e que a gente conseguisse melhor trabalhar, apesar de ter um certo aspecto sobre a infância lá do Geralt. Eu não vou entrar em detalhes para também não estragar a experiência de vocês, que faz sentido, mas ainda assim, pra quem gosta desse universo medieval, aqueles dragões, assim, deixam bastante a desejar. Ela é uma série que ela tem muito problema de pós-finalização. Por exemplo, a gente sabe que Stranger Things também foi uma série que a Netflix, ela apostou, assim, ela não sabia que ia ser esse fenômeno que é hoje. E o Demogorgon, na primeira temporada, ele era uma pessoa vestida. Aqui em The Witcher, a gente também tem algumas criaturas que são pessoas vestidas, mas ainda assim, quando é trabalhado alguns efeitos de pós,
os efeitos visuais, como a cena inicial ali do Geralt no lago matando o monstro, é muito perceptível que aquela cena é um fundo verde. Geralmente quando você não tem muito orçamento, você abaixa a iluminação para você não ter essa percepção de fundo verde e também você não ter tanto detalhamento da criatura, e ainda assim aqui em The Witcher você consegue prestar atenção nesses detalhamentos. A série também tem alguns erros de continuismo que acabaram me incomodando, já que eu trago também uma análise um pouco mais técnica aqui, que a gente consegue perceber mais ou menos a sequência em que as cenas foram gravadas. Então tem um certo momento que a gente vê a Ciri com o cabelo com a lama, depois ela sem, depois ela com a lama de novo. E até mesmo alguns momentos da coloração da série. A gente consegue perceber que provavelmente foi utilizado câmeras diferentes, mesmo que elas tinham uma setagem igual, ainda assim são câmeras que provavelmente não são da mesma marca. Então ali na coloração, a gente consegue ver que foi utilizado, uma tá mais esverdeada, outra tá mais azulado. Então isso é um negócio que a gente percebe e causa um estranhamento enquanto tá rolando a cena, principalmente que é uma cena rápida, então muda de câmera, muda para outra, porque é uma cena de batalha. Até mesmo em alguns momentos que querem fazer algum efeito a mais, eles acabam estragando um pouco. Então tem algumas coisas que me pareceram bastante amadoras, principalmente para uma série de um alto orçamento e também que vem com esse nome de The Witcher. E voltando um pouco da narrativa, essa pressa nela em querer te explicar e fazer com que você meio que conheça aquele universo sem ter muita calma em te explicar sobre aquele universo, atrapalha até mesmo na relação de alguns personagens, como do Geralt e da Yennefer. Aqui na série parece que eles simplesmente se apaixonaram por um feitiço, e no livro é muito melhor trabalhado, tem muito sobre o passado deles. Então eu acho que se a série ela tivesse se atentado em contar mais sobre o passado, como eles sofreram, tipo, a Yennefer, a gente consegue ver o quanto ela sofreu e o quanto ela foi rejeitada, principalmente por causa da deformação dela. Mas o Geralt, por exemplo, tem alguns momentos que a gente até mesmo acha que pode ser lenda, porque o próprio personagem em vários momentos fala que tem muita coisa que as pessoas inventam demais sobre a história dele. Então eu acho que se a gente conseguisse contar essa história em paralelo de como eles foram crianças que sofreram, o Geralt sofreu mutação e etc., a gente conseguiria compreender toda essa questão dessa ligação deles, até porque a própria Yennefer fala na série que as pessoas que têm um passado um pouco mais conturbado são pessoas mais interessantes, e assim ela também teria uma ligação mais forte. E o momento que eles se encontram não é um lance de tipo, temos algo em comum, é algo de tipo assim, eu quero te proteger, e você fica meio sem entender. Então eu acho que ter tido mais calma teria ajudado em vários aspectos aí da narrativa e de como contar essa história. E eu acho que o mesmo acontece aqui na frustração da Yennefer não poder ser mãe. Isso é um pequeno spoiler, mas vocês vão entender o porquê assistindo a série. Mas eu não vi essa construção de que ela tinha essa vontade e de que foi algo tirado dela. Eu, pelo menos acompanhando a série, eu não compreendi dessa forma. Então eu acho que quando acontece determinada coisa lá com relação a isso, eu acho que fica um pouquinho desproporcional. E por isso uma das histórias mais fáceis da gente acompanhar é a da Ciri, porque a gente sabe que ela é uma princesa que sempre teve pessoas cuidando dela e agora ela precisa se virar sozinha. Então tem um lance de confiar em determinadas pessoas, ela tem uma inocência muito grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma importância muito grande, e é por isso que quando a gente chega no 7º episódio, é um dos episódios mais potentes e me deixa muito curiosa em entender mais sobre esse mistério da Ciri. Então eu gostaria que os outros personagens também tivessem sido mais trabalhados dessa forma, da gente compreender essa crescente dos personagens. E eu acho que muito disso também, essa pressa em contar essa história pra gente, é de justamente ter a junção aí de histórias, e aí talvez numa segunda temporada a gente tenha uma narrativa um pouco mais conjunta e não separada como foi nessa. Mas eu não me incomodaria, por exemplo, em ver 2 temporadas com narrativas separadas e depois juntar. É isso que eu falo, eu acho que essa série ela precisa de mais calma em querer ser, né, a série de The Witcher e apresentar esse universo que é muito legal da gente conhecer. Inclusive, esse episódio 7, se a série tivesse sido trabalhada de uma forma geral como esse episódio 7 foi, e ele é um episódio que não tem tantas criaturas, mas fala um pouco ainda sobre poderes e tudo mais, eu acho que a gente teria uma série excelente. Eu gostei muito desse episódio 7. Eu confesso pra vocês que o Henry Cavill ainda é uma incógnita pra mim sobre o que eu achei da atuação dele. Eu não sou tão familiarizada com
bom trabalho dele. Eu vi 007, eu vi Superman, mas eu acho que com o tempo da série a gente acostuma com a interpretação dele, e eu curti que ele pegou aspectos do Geralt do jogo, porque mesmo que o livro seja descritivo sobre ele ser mais solitário, sobre ele ter esses grunhidos e tudo mais, me lembrou muito o jogo. Parece o dublador do jogo mesmo, então ele tem uma voz, um tom mais baixo, ele faz esses grunhidos, e eu gostei porque é o único aspecto visual e talvez não cause uma estranheza para quem conhecer The Witcher só por causa do jogo e não conhecer os livros. Eu gostei muito das cenas de luta, eu achei que elas foram bem coreografadas, tem momentos assim que você fala, meu Deus, vai todo mundo morrer nesse negócio, tem coisas bastante explícitas, bastante sangue, e eu acho que quem gosta desse gênero mais medieval vai gostar bastante dessas cenas também. Lá no primeiro teaser que a Netflix divulgou, falando, olha, esse daqui é o first look do Geralt, né? Muita gente deu uma rejeitada porque o Geralt não tinha cicatriz, aí depois as pessoas souberam, ok, é uma obra baseada ali nos livros, então ele ainda não tinha cicatriz, mas eu gosto como a série trabalhou os aspectos da cicatriz do Geralt. Em vários momentos elas são citadas, de como isso também faz parte da história dele ter sido mais dura, e aí também faz um paralelozinho com a história da Yennefer, que mesmo quando ela tem ali a sua transformação, ela decide manter suas cicatrizes, porque fazem parte de quem ela é, e eu acho que o Geralt também, mesmo que ele sinta incômodo enquanto as pessoas perguntam ou vejam que ele tenha muitas cicatrizes, isso faz parte da história dele, e eu acho que também pode ser um prelúdio para essa cicatriz aí tão conhecida. E na CCXP, o Henry Cavill, ele falou bastante sobre o Geralt, ele ser um bruxo que ele não é tão igual aos outros bruxos, porque os bruxos, eles são bastante conhecidos por serem mais frios, não terem emoções, e o Geralt, ele já é um bruxo que se preocupa, e aqui na série a gente consegue entender muito bem esse aspecto que ele explicou. A gente vê que em vários momentos ele toma decisões que talvez um outro bruxo faria diferente, como a cena que é um dos contos que eu gostei bastante, inclusive esse conto é um dos primeiros contos assim do livro, que é sobre uma princesa amaldiçoada e tudo mais. Eu inicialmente não tinha gostado tanto, porque eu acho que no livro ele traz um aspecto mais curioso, ele já te fala dessa maldição, e aqui eu acho que demora um pouco mais até a gente entender a maldição dessa princesa. Eu acho que ela entrega a ação antes da gente entender o que tá acontecendo ali, então eu acho que eu prefiro sim no aspecto do livro, mas ainda assim eu gostei como foi trabalhado aqui, foi uma das adaptações que eu gostei mais aí na série. E é por isso que eu fico um pouco chateada, porque assim, eu acho que ela tem um grande potencial e a gente percebe que ela tem um cuidado de produção muito grande. Eu gostei muito dos figurinos, mas ao mesmo tempo também algumas caracterizações, como alguns elfos, deixam um pouquinho a desejar, mas a gente vê também que, por exemplo, eles tiveram uma preocupação, no figurino da Ciri, dela usar calças largas ao invés de usar um vestido, principalmente porque ela precisa ter uma agilidade maior para a fuga dela, de ir em cavalo e etc. Então ela não poderia estar tão bonequinha, tão princesinha. Então eu gostei desses pequenos detalhes que você vê que a série teve. O próprio cabelo do Geralt, né, a peruca dele, eles tiveram alguns problemas iniciais. Eu li uma matéria falando que no início o branco se destacava mais do que eles queriam, provavelmente por uma questão de iluminação e tudo mais. Então a gente vê que tem cuidado sim, mas eu acho que o cuidado principal, que era com a narrativa, eles não tiveram, e por isso ficou uma série muito confusa de acompanhar inicialmente. Ela é uma série que ela tem um grande potencial, ela carrega um nome muito grande aí. Vou dar mais uma chance para The Witcher, como todas as séries que foram grandiosas. Eu acho que são passos difíceis, passos mais lentos, mas ainda assim eu fico um pouco decepcionada, porque querendo ou não a gente tá em uma época diferente em que obras elas são já melhores trabalhadas, a gente já não tem tanta paciência assim pra esperar que fiquem boas. Isso já foi, a gente já sabe o que pode ser entregue. Mas deixa você aí nos comentários como que essa série conversou com você. Você gostou? Tiveram alguns aspectos que atrapalhou? Teve algo que você gostava mais do livro? Ou você ficou confuso também porque você não tinha o embasamento dos livros? Vamos discutir, porque sério, essa série ainda vai dar muito o que falar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!